A graça do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Hoje nós vamos falar um tema que parece que é óbvio, né? Jesus é o... Ficou ruim aqui, ó. Mas tá bom. Jesus é o Cristo. Sabe, meus irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos, mas eu estou tão feliz com tu aqui hoje. Eu estou falando é com tu, viu? Neidinha, estou falando é com tu. Não adianta ficar com vergonha, não. E nós combinamos uma coisa. Não combinamos? Você vai cumprir. Mas, enfim, a Bíblia é cheia, meus irmãos, de exemplos de personagens, homens e mulheres, assim, admiráveis, sabe? Pessoas que permitiram ser usadas em missões gloriosas no reino. Mário, presta atenção. Quem estiver conversando, eu vou chamar atenção, viu? E pelo nome. Pessoas que nos causam, Léo, uma santa inveja, sabe? Eu olho a vida das pessoas assim e falo, cara, Maria, mulher escolhida por Deus, Gibson, para trazer o Salvador à Terra. Olha a quantidade de formas que Deus podia ter trazido Jesus à Terra. Ele escolhe uma mulher, trazer o Salvador. Lucas fala em Lucas 1,38, cumpra em mim conforme a tua soberana vontade. José, pai humano e adotivo de Jesus. Gente, eu fico pensando assim, se não fosse a beleza do caráter de José, como a história de Jesus ia ser diferente? A Bíblia fala em Mateus 1,19 que ele era um homem justo. Por isso que ele não fez o que a maioria de nós teria feito com Maria. Está gerada em ti a flor do Espírito Santo, e ele aceitou isso com justiça. O cara era fora de comum, fora de sério, um homem de Deus especial. José, Abraão, colocado a mais dura prova, Léo, que uma pessoa pode passar. Você pega Estelinha e Deus fala com você. Você, Léo, eu quero ver se você, eu quero ver mesmo se você, se você confia em mim, Léo. Vou pedir a sua filha de sacrifício. Aí você pega Estelinha pela mão e vai subindo um monte, vai subindo um monte, vai subindo um monte. Ela, pai, tudo bem, vai ter um sacrifício, eu compreendo isso. Onde está o cordeiro, pai? Onde está o cordeiro? Aí você olha para Estelinha e fala, Deus proverá, minha filha, Deus proverá. Deus proverá. Gênesis 22:8, Moisés, escolhido por Deus para tirar um povo de uma escravidão de 400 anos. Pense na responsabilidade do cara. Mas, Senhor, como é que eu vou dizer para esse povo quando eles perguntarem quem é o Senhor? Moisés, diga, eu sou o que sou. Moisés, diga só isso, eu sou o que sou. Ruth, beleza de testemunho, dando para a gente uma bela lição de companheirismo, lealdade. Vá, Ruth, vá cuidar de sua vida, minha filha. Eu já sou uma senhora velha, diz Noemi. E Ruth vira para ela e fala, nada disso, onde quer que fores, irei. Estou contigo e não abro. Ruth 1,16. Jó, no auge do sofrimento. Perda total. Perda total. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. E Paulo, cansado, velho, preso numa cadeia, irmão. Missão cumprida. Olha para a cena e fala, combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É ou não é para ter inveja do sujeito desse? Davi, quebrantado, arrependido, depois de aprontar, o profeta Natan põe o dedo na cara dele, do rei fala, cabra safado. Esse sujeito é divisor de água na vida de Davi. Ele cai em si e fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, Senhor, um espírito reto. Homens e mulheres que provocam ou não nossa admiração. Inveja santa. Mas hoje, por outro lado, a Bíblia tem personagens
que são extremamente significativos. Mas não disseram uma frase sequer, irmã Hilda. Nenhuma frase eles disseram. Não tiveram nenhuma frase deles escrita na Bíblia. E são de relevância importante, é o caso do nosso personagem de hoje. Dedicou sua vida para demonstrar que Jesus é o Cristo. Ele fez isso. Não tem uma frase dele na Bíblia. Por isso, abra sua Bíblia. Vamos ler o que escreveu o Dr. Lucas. Em Atos 18, 24 a 28. É o único lugar que fala desse personagem nosso. Chama Apolo. Apolo. Atos 18, 24 até 28. Começa dizendo assim esse versículo. Vou ler na Bíblia, versão NVT, nova versão transformadora. Atos 18, 24 a 28. São só 5 versículos profundamente importantes. Saúde. Começa assim, Lucas dizendo, Lucas é escritor de Atos. Enquanto isso, sabe o que é esse enquanto isso, irmã Céia? Paulo está no final de sua segunda viagem missionária. Ele sai de Atenas, na Grécia, Gibson. Ele vai para Corinto. E lá em Corinto ele conhece um casalzinho muito bacana, chamado Aquila e Priscila. Aquila e Priscila. Paulo fica em Corinto 1 ano e meio. Ele fica lá em Corinto 1 ano e meio. Aí os judeus acusam Paulo de que ele estava pregando um Deus que era diferente do Deus dos judeus. Faz uma queixa ao governador a respeito dele. Esse camarada é um herege. Paulo vai lá e se defende. É uma história bonita. Depois, Paulo vai para Cesareia, depois ele vai para Síria, e ele leva Priscila e Áquila com ele. Aí Paulo deixa o casal em Éfeso. Por isso que Lucas começa. Enquanto isso, o que é esse enquanto isso? Enquanto Paulo está fazendo isso, chega em Éfeso, vindo de Alexandria, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente, que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão. Embora só conhecesse o batismo de João Batista. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila está lá na sinagoga, escuta Apolo falar, Priscila e Áquila chamaram ele de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho do Senhor, o caminho de Deus. Aí Apolo queria percorrer a Caia e os irmãos de Éfeso o incentivaram, escreveram para ele uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar ele foi de grande ajuda, prestativo, àqueles que pela graça já haviam crido em Jesus. Aí olha como é que Lucas termina, pois em debates públicos ele refutava os judeus com forte argumento, usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Feche os seus olhos, vamos falar com o Papai do Céu para ele nos inspirar. Querido soberano Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor Deus. Quantos e quantos servos teus se mantiveram firmes para ela chegar até os nossos dias. Então use, Senhor Deus, essa palavra hoje, que é inerrante, absolutamente correta para falar aos nossos corações. Me use como um mero instrumento nas tuas mãos, Senhor Deus. Desconsidere, por favor, o meu total desmerecimento de examinar, Senhor Deus, de falar da tua palavra, mas pela tua graça me use, Senhor Deus, à sombra da tua cruz. Fale aos nossos corações para que nós saiamos daqui melhorados pela tua palavra, somente pela tua palavra. Em nome de Jesus, o Cristo, te oramos. Amém.
Meus irmãos, Apolo é citado no Novo Testamento 8 vezes. Em todas as vezes, ele é apenas citado. Só aparece o nome dele. 7 vezes, seu nome fala Apolo. Somente Lucas, nesse texto, fala uma coisinha sobre Apolo, uma sintética, muito resumida, biografia a respeito do caráter dele. Ele é citado por Lucas 2 vezes, nesse texto que nós lemos, e depois em Atos 19:1. Ele é citado por Paulo 6 vezes, irmão Antônio, 5 vezes em 1 Coríntios, e 1 vez em Tito, quando ele escreve a Tito. Deixa eu falar para vocês uma brevíssima história de Apolo. Bem rápido. A Bíblia fala que ele era de Alexandria. E Apolo é uma abreviação de Apolônio. Então, quando você vê o nome de uma pessoa Apolônio, a gente pode chamar ele de Apolo. Alexandria é uma cidade portuária do Egito. E Alexandria recebeu esse nome por causa de Alexandre Magno Grande. Alexandre fundou essa cidade em 332 a.C. Alexandria era, nessa época, a segunda maior cidade do Império Romano. Qual era a primeira? Roma, obviamente. Ela tinha olha o tamanho que a cidade já era, tinha cerca de 600 mil habitantes, já, nessa época. Cidadão, maior que muitas cidades hoje. Era uma cidade altamente cosmopolita, Léo. Significa dizer que ela era constituída por muito tipo de gente diferente, tipo a Nova York hoje. E na época ela era constituída por egípcios, por romanos, por gregos, por judeus. Judeus tinha demais, 1/4 da população era de judeus. Quer dizer que nós estamos falando de uma cidade que tinha 150 mil judeus. Vão entendendo quem é Apolo. 150 mil judeus. Era um dos centros urbanos mais desenvolvidos da época. Tinha universidade. Tinha uma biblioteca maravilhosa, aliás, a maior biblioteca do mundo ainda hoje é em Alexandria. Nessa época, a biblioteca de Alexandria tinha 700 mil livros. Quer dizer, tinha mais livros que gente. Perceberam? Era Harvard da época. O cara, quando falava assim, eu me formei lá em Alexandria, vai entendendo quem é Apolo. É nesse centro econômico-cultural que vem o jovem Apolo. Ele chega em Éfeso no ano 52. Ano 52 depois de Cristo. Exerce tanta influência na igreja primitiva que ele é comparado com os gigantes da igreja primitiva, como Paulo, como Pedro. Na igreja de Corinto tinha muita gente que dizia assim, eu sou de Apolo. Ou dizia, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Ou dizia, eu sou de Paulo. Ou dizia, os mais santinhos, eu sou de Cristo. O próprio Paulo reconheceu a excelência do trabalho de Apolo em Corinto, e ele registra isso. Ele diz, eu plantei, Apolo regou. Quer dizer, eu plantei, eu semeei. Apolo que fez a igreja crescer. Reguei. Plantei, Apolo regou. Deus é que dá o crescimento. Então, Apolo, Gibbs, era um cara erudito, sabe? Conhecia letras, conhecia literatura, conhecia arte, conhecia profundamente a Bíblia. Por isso que o verso fala, ele era aplicado nas Escrituras, na Bíblia que Jesus lia. Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento. Aplicadíssimo. O cara era culto, o cara era excelente orador, o cara era eloquente. Meus irmãos, prestem atenção numa coisa que eu vou dizer que é muito bonita. Lucas usa a palavra logios para se referir a Apolo. É o único personagem bíblico que tem esse adjetivo usado. O único. O único. Então vocês prestem atenção na magnitude do discurso do cara. O único. Ele era aquele cara que quando falava na sinagoga tinha que pôr um telão do lado de fora. Porque era tanta gente para escutar, que aí eles montavam um data show lá do lado de fora, com um telão bem grandão, para as pessoas ficarem lá do lado de fora para escutar. Porque não tinha lugar dentro. Entendeu, Léo? Viu, cara? Um dia, numa dessas mensagens, Priscila e Áquila estão lá ouvindo a mensagem. De olho lá nele.
Percebe, o cara é fera mesmo, viu? Mas tinha uma deficiência nele. Ele conhecia muito das escrituras do Velho Testamento, mas até o batismo de João Batista, quer dizer que ele conhecia até o batismo pelas águas, não conhecia o batismo pelo Espírito Santo. É isso que Lucas fala. Aí Priscila e Áquila chama ele assim, reservado. Chama ele para ir no PG dele, PG dos homens. Está na casa dele. Ele aceita e vai. Nesse PG ele aprende o significado, Léo, da morte, ressurreição de Cristo. Se torna amigo, companheiro de Paulo. Em Corinto, ele vai fazer um trabalho maravilhoso. É por isso que hoje, o exemplo desse homem maravilhoso vai nos inspirar em histórias e lições de vidas maravilhosas. Quando eu fui definir o meu pós-doutorado, o tema que eu ia trabalhar, Flávia, eu tenho um médico que é muito meu amigo. Eu falo com o Antônio que eu vou lá fazer a consulta do meu coração, para ver como é que está. Consulta com ele é 10 minutos, cardiológica, e 50 de teologia. Ele fica 1 hora comigo lá no consultório, 50 de teologia. E ele queria me convencer de que eu teria que fazer minha tese em sua vida de Apolo. Pensei muito. Eu já tinha me dado mal de ter escolhido uma tese para o doutorado sobre judaísmo messiânico. Quase que eu endoidei. Porque não tinha literatura nenhuma. Eu falei, Apolo, onde que eu vou arrumar literatura sobre esse cara? Vou nada. Aí eu fui para Paulo. Ficou mais fácil, não ficou? Oh, foi bom. Primeira lição com Apolo. Que Apolo nos ensina. Cultura, meus irmãos, sabedoria, conhecimento, eloquência, ciência, inteligência, pode e deve nos aproximar de Deus. Normalmente nós temos uma tendência de pensar, isso é verdade. E pessoas muito inteligentes, pessoas muito preparadas, Léo, pessoas estudiosas, elas se afastam de Deus, porque as pessoas pensam assim, fé e ciência não combinam. Apolo nos mostra o contrário. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. E meu filósofo caçula Lucas fala também para mim que nada é tão ruim que não possa ser piorado. Pai, nada é tão ruim que não possa ser piorado, é verdade. Mas Apolo nos mostra que o cara era bom, mas podia melhorar. Apolo nos prova que há sim compatibilidade entre capacidade intelectual e espiritualidade. Fé e ciência. O verso 24 fala isso claramente. Ele era um cara super capacitado e poderoso nas Escrituras. Esse preconceito que nós temos, sabe, irmã Vera, irmã Evandir, ele é motivado por uma falta de conhecimento que nós mesmos temos das Escrituras. Sabe por que as pessoas argumentam isso? Porque muita gente se baseia no que está escrito lá em 2 Coríntios 3,6. A letra mata, o Espírito vivifica. A pessoa não sabe o que está dizendo. Porque o que Paulo queria dizer, essa afirmação, é o seguinte, ele não se está falando com referência a conhecimento científico, teológico, cultural, não falando isso não. Ele está fazendo um confronto entre a nova aliança e a velha aliança. O que Paulo está dizendo é, não adianta você saber tudo da lei, não adianta você ser capaz de apontar o pecado das pessoas. A lei mostra sim a necessidade de obedecer, mas a lei se limita a isso, a lei não cura, a lei não cura, a lei não perdoa. É por isso que a lei mata. Ao contrário da graça, a lei não tem o poder de perdoar, de exercer misericórdia. Isso é somente pela graça. Por isso que o Espírito vivifica. Então, a gente olha a vida de Paulo e fala, Paulo era um cara poliglota. Paulo falava, no mínimo, 3 idiomas. Paulo era super esclarecido. Conhecia tudo da cultura grega, da cultura judaica, da cultura romana, extremamente preparado. E, meus irmãos, foi o ser humano que mais alcançou a mente de Jesus. Sábio, com fé. Por isso que não há incompatibilidade. Louis Pasteur, um famoso cientista do século XIX, tão famoso que até hoje nós usamos os processos que ele usou da pasteurização. Ele tem uma frase maravilhosa que diz, pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus. Então entenda, meu irmão, conhecimento científico, intelectual,
não é sinônimo de incredulidade, de falta de intimidade com Deus. Assim como ignorância científica, teológica, intelectual é sinônimo de fé e intimidade com Deus. Existem cientistas ateus, sim, mas existe também muita gente ignorante que é ateu. É ou não? E vice-versa. É bem verdade, é muito verdade, que existe gente que quando aprende uma coisinha de nada já se acha, não é? Já começa a se achar. Então perceba que isso não tem nada a ver com inteligência, com conhecimento, isso tem a ver com arrogância, com soberba, com prepotência. E é verdade também que existe muita gente com conhecimento desse tamanhozinho, rasinho assim, e não quer aprender não. Então ele acha que ser espiritual demais afasta ele da Bíblia, ou ser conhecimento demais, ter conhecimento das coisas naturais afasta ele da Bíblia. Ele se acha espiritual demais e se torna acomodado. Não estuda, não aprende, não tem conhecimento. Apolo era um homem sábio, culto, eloquente, inteligente, profundo conhecedor das Escrituras, mas tinha intimidade com Deus. Uma das cenas, uma das coisas, um dos momentos na minha vida que eu guardo com muito carinho, e guardo com muito carinho mesmo, porque eu imprimi esse meio e guardo ele nas coisas memoráveis da minha vida. Quando eu estava indo para a África, Josi é testemunha disso. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo, Flávia, irmã Céia. Pense num cara cético. Mas eu amava esse cara. Ele era cearense. Super inteligente. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Extremamente bem-humorado. Quando eu falava com ele, quando eu viajava com ele, eu rejuvenescia uns 10 anos. Super capaz. E aí, quando a gente entrava no assunto de Bíblia e de teologia, ele virava para mim e falava: Moisés, cara, eu não consigo entender isso. Como é que pode, bicho, eu ser um cara tão inteligente, acreditar nessas bestagens? Ele me dizia isso. Como é que pode, Moisés, ser um cara tão inteligente, bicho, e acreditar nessas bestagens de Bíblia? Quando eu estou indo para a África, um amigo meu, presbítero de Alagoas, de Maceió, ele falou: Moisés, você não sabe, você sabe da novidade? Não. Reinhold se converteu. Falei: como é que é? Como é que é a história, cara? Reinhold se converteu. Não é possível. E é interessante que eu estava pensando nele para me substituir na função, na visão. Eu pego e faço uma consulta a ele. Reinhold, fiquei sabendo, cara, que você encontrou Jesus. Meus irmãos, esse cara respondeu o e-mail para mim. Eu estava em casa, no meu escritório, trabalhando. Quando eu leio o e-mail dele, Josi me pegou chorando copiosamente. Copiosamente. Nunca vi uma coisa tão bonita de um novo convertido. Uma mensagem tão poderosa e bonita. E eu guardo aquelas palavras no meu coração, mas uma que não me sai assim. Vai lá, meu irmão. Vá, meu irmão. Use toda a capacidade que você tem para pagar um pouco da dívida que nós temos com aquele povo. Vai lá, meu irmão. Fale do Evangelho de Jesus. Mostre para eles o quanto é maravilhoso ter Jesus nas nossas vidas. Vá lá, meu irmão, restaure pessoas. É ou não é de chorar, meu velho? Uma pessoa que se achava que não tinha a menor possibilidade de nunca encontrar Jesus. Eu falei: só o Evangelho da Graça faz isso. Aquele dia eu fiz um compromisso. Posso ter a maior aperto possível no que eu for fazer na minha vida secular na África, mas serei um missionário para a honra e glória de Deus. Estipulei uma meta com Josi, no mínimo 500 pessoas nós temos que trazer para Jesus. Será que nós batemos a meta, Prim? Eu acho que sim. É assim, meu irmão, a compatibilidade total entre letra e espírito, a compatibilidade de erudição, intimidade com Deus,
A Bíblia nos mostra isso através da vida de Apolo, da vida de Paulo, da vida de Lucas, de muitos outros grandes homens de Deus. A história, meus irmãos, está cheia de exemplos assim. Martinho Lutero, John Wesley, Charles Spurgeon, Agostinho de Hipona, C.S. Lewis, Tim Keller, homem maravilhoso. É possível, meu irmão, nós estudarmos, ter pós-doutorados atrás de pós-doutorados e temos uma vida de serviço ao reino de Deus. É possível, totalmente possível, sim, meus irmãos. Também sermos um vaso de bênção na mão de Deus sem ter nenhum conhecimento acadêmico. Porque Deus usa as pessoas que se dispõem a ser usadas no reino. Eu já tinha curso superior quando eu aprendi as coisas mais preciosas da minha vida com minha mãe, que só tinha 4 anos primário. Uma das mais preciosas é a frase: Deus é maior que o meu problema. Toda vez que eu estou numa enrascada, numa dificuldade, eu lembro de uma frase, com a letra de uma pessoa que tinha 4 anos primário: Deus é maior que o meu problema. Eu lembro das letras de Doquinha, sem poder escrever e gravar. Mensagens poderosas aos nossos corações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus nos revelou, Deus se revelou para nós, seres humanos, independente, Josi, da raça, do sexo, do nível nosso intelectual, social, porque Deus deixou para a gente a percepção dele de forma clara. Nossa percepção, meus irmãos, de Deus depende do nosso caráter, do nosso coração, da nossa sensibilidade. Há bom caráter e há pessoas com mau caráter, sim. Há pessoas com bom coração e há pessoas com péssimo coração, sim. Por isso que Deus revela o ser humano de 2 formas. Todo ser humano não tem justificativa, porque Deus se revelou de forma geral para o ser humano. A revelação geral, Deus apresenta como Criador a todas as criaturas. Do índio lá na selva amazônica, ao aborígene na Austrália, o gênio no Vale do Silício, a um cientista que está na NASA, ao esquimó que está lá no Polo Ártico. Deus se apresenta para ele. É por isso que Davi escreveu magistralmente no Salmo 19:1, céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu tive 2 experiências muito marcantes na minha vida que eu entendi esse Salmo de Davi com profundidade da minha vida. Um dia foi na Namíbia, eu já contei para vocês. Foi o dia que eu vi o céu mais bonito, estrelado, longe da civilização, no mínimo 400 metros, mas nós estávamos da cidade que tinha luz mais perto. O céu totalmente limpo, com bilhões de estrelas. Chegava, as estrelas iluminavam. Eu falei, agora eu entendi o que Davi viu. Céus proclamam a glória de Deus. E no meio do ano passado, o Major estava viajando num cruzeiro e o céu lindo, azul, totalmente. O céu começou a se pôr no oceano. O oceano inteirinho ficou dourado. Dourado. Carminha. Eu olhei para aquilo e comecei a chorar. Eu ficava tremendo ao gravar. Eu e Josi. Porque os céus proclamam a glória de Deus. Deus assina a sua obra. Deus assina a sua obra. Deus está claramente visível nas leis que ele deixou na natureza. As leis da natureza são imutáveis, as leis da natureza são transcendentes. Se você for na praia ali em Recife, ali na Boa Viagem, Gibson, e você ferver a água, ela vai ferver a 100 graus. No nível do mar, a água ferve a 100 graus. Mas, Gibson, se você subir lá no Himalaia, o Himalaia tem 8.848 metros de altitude, a água vai ferver a 71. Ninguém muda isso. Lei de Deus, lei da termodinâmica. Se você pular, jogar qualquer coisa do alto, Gibson, ela vai cair, porque existe uma lei da gravidade. Ninguém toca nela. O máximo que nós podemos fazer é medir. Não, papável. Deus deixou as leis da termodinâmica, lei da física, lei química, lei da matemática. Nós somos meros descobridores de lei que o Criador fez.
Por mais sabidos que nós sejamos, nós somos meros descobridores. E a fé cristã, olha que coisa maravilhosa, a fé cristã crê numa coisa extraordinária. Nós cremos no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 em 1. E Deus foi, ele assinou para a gente não ter dúvida. 3 em 1. A gente vai para a dimensão tempo, irmã Vera. Passado, presente, futuro, 3 em 1. A gente vai para a matéria, base da matéria, os átomos. 3 em 1, prótons, nêutrons e elétrons. A gente vai para o espaço, todo o espaço. Tem largura, tem altura, tem profundidade. 3 em 1. A gente vai para o estado da matéria. Toda a matéria ela é líquida, sólida e gasosa. 3 em 1. Nós vamos para a música, meus meninos do louvores. Toda a música é 3 em 1. Melodia, harmonia, ritmo. Campos fundamentais da física. 3 em 1. Campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético. 3 em 1. Deus assina tudo que ele faz. A vida na Terra, Teresa, só existe por causa de 3 fatores fundamentais: solo, água e ar. 3 em 1. Supremo Criador deixou sua assinatura, Léo. 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe nenhuma criatura na Terra que não tenha senso do sagrado. Nenhuma. Do sobrenatural, do divino. Não existe isso. A alma humana anseia por Deus. Todo lugar. Isso é revelação geral. Mas Deus fez mais. Ele deixou para nós também uma revelação especial. Deus deixou a sua maravilhosa, inerrante, extraordinária palavra, a Bíblia Sagrada. Que coisa maravilhosa. Palavra de Deus, escrita por homens inspirados por Deus. Homens inspirados por Deus. Deus tocou no coração dessas pessoas. E o nosso personagem, como todos nós, conhecia Deus pela revelação geral, mas conhecia Deus profundamente pela revelação especial. Ele era poderoso nas Escrituras. O verso 24 deixa isso claro. Meus irmãos, deixa eu perguntar para você. Quanto tempo, meu irmão, você se dedica à meditação, à inerrante palavra de Deus? Na semana, de domingo a domingo, nós temos tempo para maratonar na Netflix. Instagram, não tem o que lá, essa quantidade de rede social. Ficar o tempo danado de perdido num negócio chamado celular. Sim ou não? Redes sociais. Aí nós chegamos aqui no domingo para 2 horas de culto. Começamos a olhar no relógio. Preocupado com o infeliz do horário. Aí bate um cansaço, um sono, uma correria para ir embora. Com as obrigações, com as preocupações. Meu irmão, quanta ingratidão a um Deus que nos deu 168 horas na semana. E a gente fica aqui desesperado para ir embora por causa de 2 horas de culto. Nós não damos para Deus nem o dízimo do nosso tempo. Apolo nos ensina. Eu sou poderoso nas Escrituras porque eu dedico tempo para a leitura da inerrante palavra de Deus e eu dedico tempo à meditação da palavra de Deus. Ele era um servo poderoso nas Escrituras porque com certeza ele dedicava tempo na meditação da inerrante palavra de Deus. Segunda lição de Apolo. Não basta sabedoria, não basta eloquência, não basta inteligência, não
Não basta conhecimento, é preciso fervor nas coisas que a gente faz. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Lucas usa uma palavra maravilhosa no grego para explicar isso. Zel. Lucas transmite a ideia de entusiasmo, zelo, paixão, aplicação, dedicação, ferver em calor, coração em chamas. Apolo, quando ele falava de Jesus, ele falava com paixão, com emoção. Aí você imagina, Gibson, um cara que une sabedoria, conhecimento, eloquência, inteligência, retórica e paixão a transmitir a palavra de Deus. É por isso que Lucas fala, o cara era poderoso nas Escrituras. Meus irmãos, às vezes é muito comum nós defendermos com paixão nossos interesses, nossos pontos de vista. Tem muita gente fanática com futebol, sim ou não? Eu tinha um amigo pastor, e o negócio era complicado para ele quando o esporte jogava de noite, domingo à noite. Meus irmãos, o cara pedia alguém para substituir ele, porque ele tinha que ir no jogo. Gente fanática com celebridades, gente fanática com religião. Nós vivemos num país que está literalmente rachado, porque tem gente que tem coragem de defender e brigar, Neidinha, por causa de governantes comprovadamente ladrões. Eu não estou inventando, não, é comprovação histórica. E tem gente que briga fervorosamente por isso, ou não? Mas gente que se diz crente, porque não é crente. Quem briga por esse tipo de gente, que defende esse tipo de ideologia, que é frontalmente contra as Escrituras, não é crente, tem que se converter. Enfim, meus irmãos, tem gente que é fervorosa na defesa de seus valores e valores do mundo, mas são tímidas, omissas, quando se trata de defender a palavra de Deus, a fé, valores do reino de Deus. Por isso que Apolo era fervoroso, ousado, corajoso, verdadeiro, quando ele ia falar das Escrituras. Ele não tinha relação utilitária com a palavra de Deus. Ele não tinha relação que só era bom para ele. É por isso que ele falava aos judeus com precisão sobre Jesus. Meus irmãos, cristianismo é coisa para gente corajosa, sabe? Tem gente que fala assim, eu não vou discutir isso. Não. Cristianismo é para gente corajosa, cristianismo é para gente que não se acomoda na sua zona de conforto. Esse pessoal que se acomoda na zona de conforto, se fosse depender disso, a Bíblia nem tinha chegado até nós. Cristianismo é para gente como Apolo, fervoroso, ousado, corajoso, convicto do que está falando. Nós vivemos tempo de muita gente com mimimi, não é não? Eu fico olhando isso. Vi uma notícia esse dia que um pai, porque foi corrigir um filho, por causa de um celular, ele resolveu matar o pai, matar a mãe, matar a irmã, e ficou com ele lá. Aluno nas escolas, do infantil às universidades, sem o menor senso de respeito pelas pessoas, pelas professoras, pelos mais velhos. Crentes nas igrejas que só querem escutar do púlpito o que interessa. Água com açúcar. Verdade. Sermões de autoajuda. Bíblia não é autoajuda, meu irmão. Bíblia é ajuda do alto. Bíblia tem que nos transformar, tem que nos incomodar. Pastores arrogantes, prepotentes, que se acham, sabe? Querendo reescrever a Bíblia para adequar aos nossos dias. Deus não tem compromisso com hereges. Ele tem compromisso com a sua santa palavra, ele vela por ela. Aí a gente encontra o Apolo. Culto, inteligente, sábio, ousado, corajoso, firme,
precisa e apaixonado pela verdade libertadora. O mundo precisa de Apolos, irmãos. A igreja precisa de Apolos. O reino precisa de Apolos. Nós precisamos ser igual a Apolo, fervorosos. Terceira lição para a gente ir para o final. Só vocês não começarem a olhar para o relógio. E se olhar para o relógio, eu falo. Acima de tudo, humildade. Paulo era sábio, irmão Antônio. Graça. Paulo conhecia das Escrituras como ninguém. Inteligente, eloquente, fervoroso, corajoso, ousado, mas acima de tudo, o cara era humilde. Priscila e Áquila eram um casalzinho inseparável. Toda vez que a Bíblia fala deles, eles estão juntos. Toda vez. É aquele casal da música de Adriana Calcanhoto. Assim sou eu sem você. Já viram? Separados eles eram avião sem asa, fogueira sem brasa, sim, sou eu sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem flajola, sim, sou eu sem você. Eu mais Josi gosto muito dessa música. Porque eu me sinto assim quando eu estou sem Josi, sinceramente. Carro sem estrada, queijo sem goiabada, assim sou eu sem você. Aí eles conheceram Paulo em Corinto. Na segunda viagem, esse casalzinho bacana conhece Paulo na segunda viagem missionária. Áquila e Priscila tinham sido expulsos de Roma por ordem do imperador Cláudio. Olha, Neidinha, tá vendo que toda a vida existiram Alexandre de Moraes? Perseguidor de gente inocente? Toda a vida houve gente desse jeito? Aquele sujeito? Sabe por quê? Eles viviam de fabricar tendas, o casalzinho, eram artesãos. Por isso eles tinham afinidade com Paulo. Paulo também era fabricador de tendas. Assim, naquele dia que ele estava lá escutando, eles estão um casalzinho lá escutando Apolo falar, impressionado com a retórica do cara, mas eles percebem que faltava algo nele. O que faltava nele? Conhecimento profundo de Jesus. O mapa do tesouro, Gibson, estava incompleto. Ou seja, o Waze de Apolo estava desatualizado. Apolo conhecia até Jesus através da mensagem de João Batista. Áquila e Priscila chama ele com uma prosa. É interessante como a Bíblia fala isso. Não é assim, levantou a mão, ô, Apolo, deixa eu falar um negócio. Você está muito bacana, coisa, mas você está errado nisso. Não, chama ele depois que termina. Eu preciso falar para você uma coisa. Eu preciso mostrar para você que Jesus teve uma vida maravilhosa. Ele também morreu, ressuscitou. E o Espírito Santo, Apolo, agora habita em nós. Então eu fico imaginando a cena. Imagina, irmão Antônio. Imagina, irmão, você é o preleitor super famoso, acaba de dar um recado. Suado. Super aplaudido. Aí um casalzinho de artesão espera ele na porta e fala assim, cara, você é o cara mesmo, viu? Mas seu conteúdo é incompleto. Você tá achando que você tá falando com quem, rapaz? Que casal atrevido é esse? Você sabe quem eu sou, rapaz? Oxe! Não, oxe eu não falar não, né? Uai, também não. Primeira de Minas. Eu sou Apolo. Eu sou Apolo. Eu fui educado em Alexandria, rapaz. Harvard. Tá achando o quê? Quando eu falo, os judeus tremem. E eu falo para judeu, rapaz. E eles tremem. Agora vocês são o quê? Eu sou um artesão. Se liguem. Olha com quem vocês estão falando. Lição de humildade. Nada disso aconteceu. Apolo humildemente ouve Áquila e Priscila.
conhece agora a história completa. Olha que coisa maravilhosa, irmã Vera. Cenário tudo revelado, descortinado. Última versão do Evangelho da graça instalada no coração do Apolo. Oh, glória, aleluia. Áquila e Priscila acrescentam no coração dele um precioso conhecimento, num homem conhecedor, um homem sábio, um homem inteligente, um eloquente, um fervoroso, mas que humildemente foi totalmente receptivo às boas novas do Evangelho. Agora sim, agora Apolo está cheio do Espírito Santo. Ixi, já pensou? Agora cheio do Espírito Santo. Porque ele foi humilde. O Espírito Santo, meus irmãos, não faz morada em corações arrogantes, em corações soberbos. Por isso que Tiago, irmão de Jesus, escreveu lá na carta dele, em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humildade é a marca registrada, irmã Vera, do crente, dos cristãos. Uma das piores coisas do mundo que pode acontecer nas nossas vidas, aí eu me incluo, viu? É você se ensimesmar, você se achar. Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos frágeis, finitos, a coisa muda de uma hora para outra. Nós somos meros aprendizes nesse mundo. E aí Paulo escrevendo, olha Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, se alguém pensa que já sabe tudo, apenas está mostrando sua ignorância. 1 Coríntios 8,2. Quem acha que já sabe tudo, ainda tem muito para aprender. Quanto mais nós aprendemos, eu acho engraçado isso, que quanto mais eu estudo, Flávio, mais eu acho que eu não sei nada. Não é assim? E essa semana eu cheguei a uma conclusão, quando eu estou fazendo a reflexão deste texto. Acho que é por isso que Deus vai nos dar a eternidade para os salvos. Para a gente aprender para sempre. Não é? Porque tem gente que pensa que lá no céu a gente vai ficar sentadinho, só escutando a musiquinha de Beethoven, Nada disso, Léo. No céu terá trabalho que dá prazer. No céu terá diálogos maravilhosos. É por isso, meus irmãos, que nós temos que servir. Porque quando você estiver lá com Paulo, quando você tiver uma conversa com Abraão, o que você vai falar para ele? Ele vai começar a te ensinar coisa maravilhosa e você vai falar o quê com Paulo da vida? Com Lucas, com João, com Jesus. Apolo, homem super preparado, culto, inteligente, eloquente, fervoroso, nos ensina que a humildade é essencial no caráter cristão. Meus irmãos, quem dera que as nossas igrejas, os donos do poder no Brasil, entendessem isso, essa mensagem, né? Quem dera isso. Oremos por isso. Deixa eu concluir. Parabéns, que ninguém olhou para o relógio. Agora Apolo conhecendo Jesus plenamente, Gibbs. Irmã Sula. Amém. Agora, irmã Sula, Apolo conhecendo plenamente, tendo o Espírito Santo no seu coração, irmã Sula, ele se torna um companheiro relevante, sabe? Do maior evangelista que esse mundo já viu, o apóstolo Paulo. Olha com quem que o cara foi se enturmar. Apaixonado pelo evangelho de Jesus. Aí ele quer ir pregar em tudo quanto é lugar. Apolo. Gente, irmão de Efésio, anima ele. Vá, rapaz, vá na fé. Dá para ele uma carta de recomendação. Uma cartinha escrita para a região da Grécia Antiga, lá em Acaia, onde estava a igreja de Corinto. Apolo faz um trabalho brilhante lá em Corinto. Maravilhoso. Por isso que Paulo fala, eu plantei, Apolo, perceberam?
trabalho do cara era tão impactante que ele começa a ter seguidores. Ó. Aí começou a panelinha. Eu sou o de Apolo. Porque quando se Apolo sair da igreja, eu vou atrás dele. Perceberam? Panelinhas. Eu sou de Apolo, o outro diz, eu sou de Pedro, de Cefas, que ele andou com Jesus. Eu sou de Paulo, porque Paulo que veio aqui me ensinar. E eu, como eu disse, os mais santinhos, aí eu sou de Jesus. Aí Paulo intervém, olha a autoridade do homem. Eu sou muito apaixonado por Paulo. Mais do que Paulo, só Jesus na minha vida. Pare com essa presepada, galera. Parem com isso. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós somos só servos. Igreja Batista Orla Sul, escutem. Se queremos crescer, nós temos que plantar, nós temos que semear, nós temos que regar, nós temos que cuidar. Se fizermos isso, é Deus que vai dar o crescimento. Mas não adianta ficar só falando aqui dentro, domingo, vamos orar para que Deus não arrume um espaço, para que Deus traga não sei o quê, para que Deus faça isso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, não cai do céu. Empenho, meus irmãos, fervor, ousadia. Nós estamos numa campanha para uma família lá de Eldorado do Sul, família Marques. Só vai ter resultado, Deus só vai ter resultado se nós nos empenharmos. Ele faz o que nós não podemos fazer. Faça a sua parte, meus irmãos. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é de Deus. Apolo era parceiro de Paulo, sabe? Amigo de Paulo. Colaborador de confiança de Paulo. Está registrado isso, lá em 1 Coríntios 6,12. Paulo, é para pregar, eu tô aqui, Paulo. É para visitar os enfermos, Paulo, conte comigo. Conte comigo. É para ajudar, Paulo, ir nos presídios, conte comigo, Paulo. Era para ir lá na Batista, Paulo, conte comigo. Paulo, é para limpar o templo, conte comigo. Porque a Bíblia diz que ele prestou um excelente serviço aos irmãos. Aí Paulo demonstra o seu cuidado com Apolo ao escrever ao jovem pastor em Creta, Tito. Cuide de Apolo. Não lhe deixe faltar nada. Tito 3:13. Paulo recomendando. Quando Apolo percebe que está sendo motivo de contenda, sabe, meus irmãos em Corinto, ele sabiamente, humildemente, retira de cena, vai embora, vaza, vai ser servo em outros campos. Então Apolo nos mostra, nos ensina, que ele não deixou a fama subir na cabeça dele. Eu sou de Apolo, então vocês fiquem aí, porque comigo ninguém vai não. Eu sou de Jesus. Se eu sou motivo de preferência, de visão, eu vou ser útil em outro lugar. Essa é a última referência que a Bíblia nos traz a respeito de Apolo. Meus irmãos queridos, como nós precisamos de servos como Apolo, sabe, nos dias de hoje. Acho que eu provei aqui, né, que o cara era uma sumidade, sim ou não, não é? Mais íntimo de Deus. O cara era fervoroso, sim ou não? O cara era humilde. Como o cristianismo exige que nós sejamos. O mundo hoje está cheio de igreja com donos, sabe? Igrejas com famílias reais, dinastias. O pai é dono da igreja, mas o filho e a família está se preparando para substituir. Repararam isso? Isso é o maior sintoma de seita numa igreja de Jesus.
Líderes com títulos. Eu sou pastor titular. Titular é time de futebol, Léo. Titular é o Real Madrid, que foi campeão ontem, entrou os reservas às vezes. Não existe isso na igreja de Jesus, nós somos servos. Pastor é um mero orientador do rebanho. Não é nada mais do que isso. Apóstolos. O cara nem lê a Bíblia. Apóstolo último foi João Batista. Bispos. Eu tenho trabalho demais, porque eu sou arcebispo. Vocês não têm noção do trabalho que ser um arcebispo. Celebridades. Crentes seguindo pessoas célebres, celebridades. A gente segue a Jesus, meus irmãos. Crente fazendo questão de funções dentro da igreja que dá visibilidade. Crentes que gostam de palco, mas não gostam de trabalho. Crentes com muito pouco tempo para Deus, mas com muito tempo para suas preocupações e com o mundo. Evangelho utilitário, quando está precisando, entra no grupo de oração. O evangelho é cruz, é sacrifício. Comentei com o Josi ontem, onde eu estava escutando um grande pregador, famoso no Brasil, pregar, ontem de manhã. E ele estava dizendo que Deus nos criou para ser felizes. Eu falei, Josi, é mentira dele que ele está falando. Isso não é Bíblia, não. É mentira. Deus não nos criou para ser felizes. Deus nos criou para servir. O serviço nos torna felizes. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que estar na garupa de Jesus. A vida desse obreiro aprovado nos ensina o que é um verdadeiro, genuíno, autêntico cristão, discípulo de Jesus. Aí Lucas, né, que é autor de Atos, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos mostra assim, de forma tão resumida, né, o currículo de um cara fora da curva. A vida de Apolo, que nos ensina, Gibson, conhecimento, capacidade intelectual, eloquência, ajuda sim, ajuda. Ajuda, Leão. Fervor, paixão, dedicação. É fundamental para quem quer levar a palavra de Deus. É fundamental. Humildade, submissão. É essencial. Mas o propósito da vida do discípulo de Cristo, antes de tudo, é ser instrumento da graça de Deus. Da maravilhosa graça. É por isso que Lucas encerra a respeito da vida de Apolo, dizendo o seguinte, olha que coisa maravilhosa. Em debates públicos, refutava os judeus com fortes argumentos, usando as escrituras, a Bíblia, demonstrando-lhes que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo, ele é ungido de Deus. Jesus é o Messias. Ele é o Filho de Deus. E ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, Senhor Deus.